O fim de semana também teve de decisões aqui no Rio Grande do Sul, além do jogo pela Copinha do Santa Cruz, que venceu o São José pelo placar de 3-1, mas teve também futebol feminino e o Brasil de Farroupilha venceu o Estrela de Lajeado pelo placar de 4-1. Esse jogo que ocorreu no estádio das Castanheiras no sábado de noite, uma grande vitória da equipe de Farroupilha, equipe aqui da Serra Gaúcha. Grace, Tuca, Bruninha e Alice marcaram para a equipe Farroupilha e Helena descontou para o time de Estrela, o time de Lajeado, o Estrela. Então vamos, Petrúcio, já com ele, Rafael dos Santos, o Brasa, o preparador físico da equipe de Farroupilha, já está aqui conectado com a gente no Bitcoin, aqui no Lance Esportivo. Ele que esteve na beira do gramado, ao lado de Jonathan Rodrigues. O Jonathan Rodrigues, que é o preparador de goleiros, o Brasa, que é o caxiense, que ele é o preparador físico, esteve na beira do gramado, pois o técnico da equipe Farroupilha, o do Brasil, o Guilherme Lange, está com Covid, Petrúcio. Vamos bater um papo então com o Rafael dos Santos, o Brasa, preparador físico da equipe do Brasil de Farroupilha. Seja bem-vindo aqui ao Lance Esportivo da Bitcoin, Brasa. E esse jogo ontem, essa vitória e a confirmação do Brasil, especialmente em mais um Campeonato Brasileiro. Bom dia. Bom dia, Petrúcio. Bom dia, Ivan. Bom dia à audiência da Bitcoin TV. Pois é, felizmente conseguimos mais esse título para o Brasil e essa vaga aí na Série B, na Série A2, né, do Brasileirão Feminino de 2021. Decisão. Brasa, como foi essa decisão contra o Estrela, esse 4-1? Foi mesmo uma goleada fácil ou foi difícil, um jogo complicado? Olha, não é querer desmerecer o adversário, mas no início foi difícil, assim, né, até pegar o ritmo do jogo e mostrar o nosso domínio dentro de casa. Depois que aí as meninas se soltaram, elas estavam um pouco tensas, porque fica na obrigação, tu já foi campeão do ano passado, do interior, e tem que segurar esse título ali para a Farroupilha. A tensão dominou um pouco, mas depois que elas se tranquilizaram, ficou bem mais fácil, né? No segundo tempo, nós perdemos pelo menos umas 4 chances na cara do gol, só a nossa jogadora e a goleira adversária. Então era para ter sido mais, mas dentro do possível foi um resultado bem satisfatório esse nosso 4-1. Brasa, esse campeonato gaúcho foi um pouco mais curto, né? Foram menos jogos, mas ao mesmo tempo mais equipes participando do que em relação aos outros anos. Essa temporada também excepcional para o Brasil, que teve a participação já na Série A2 e agora confirma para o próximo ano também, né? Qual a sua análise a respeito desse ano do futebol feminino para o Brasil? Claro, com todas as dificuldades enfrentadas, mais ainda com a pandemia, mas conseguindo repetir o feito do ano passado. Foi um ano atípico para todo mundo, né? Foi um ano assim que não tem como comparar com os outros, e eu espero que a gente não precise comparar ele com 2021. Mas assim, dentro das dificuldades que o Brasil enfrenta, que a gente não tem como comparar o futebol do naipe feminino com o masculino, né? O futebol hoje, no naipe feminino, dá para comparar com outros esportes de quadra, outros esportes amadores, que ainda falta investimento, ainda falta estrutura. Quando eu falo estrutura, eu não digo estrutura física, né? Mas falta um financiamento para que tenha aquela mesma estrutura do masculino ou a estrutura que todo o esporte de alto rendimento deveria ter. E com o Brasil não é diferente, né? Os grandes clubes enfrentam isso e com o Brasil não foi diferente. Por bem, a gente consegue ter uma estrutura muito boa física ali, a gente treina toda semana dentro das Castanheiras, treina à noite. Infelizmente ainda as meninas precisam de outros meios de sobrevivência financeiros, então a maioria trabalha e depois acaba indo para o treino à noite. Nós perdemos muito aí na parte física devido a isso, ao cansaço da semana e depois indo aos jogos, mas é um início, né? A gente não pode querer que o início seja fácil, e a pandemia veio a agregar uma dificuldade extra, porque com o nosso clima, várias vezes os treinos foram vetados pelo departamento médico, e que conduziu isso de uma forma magnífica. Eles conseguiram
levar a gente até a última rodada. Só na última rodada do Gauchão que nós perdemos o treinador, o Guilherme, por Covid. Em todas as outras rodadas, nenhuma atleta e nenhum membro de comissão técnica testou positivo. Então, foi muito bem conduzida essa parte na área médica. E aí sim, né, dentro de campo, o investimento às vezes reflete um pouco o que acontece durante o jogo. No Campeonato Brasileiro, nós tivemos o Napoli, que foi uma equipe já estruturada há muitos anos, que é do futebol voltado para o feminino, que na verdade é o Kinderman, Avaí Kinderman, que fez a final do Brasileirão, só que é a equipe B. Então é uma comunidade de caçador toda voltada para o feminino. Então não, assim, ficou bem difícil de competir com elas. Depois clubes de tradição, como Curitiba, Atlético Paranaense e Fluminense, e a Chapecoense, que a gente conseguiu vencer na primeira rodada. Mesmo esses clubes estando na segunda divisão, eles têm um nome a zelar, então o investimento deles já foi bem maior que o nosso. A nossa perspectiva é que com esse título do Gauchão do interior, uma vaga segurada para o ano que vem, com o apoio da diretoria, a gente consiga alavancar aí um melhor desempenho, uma melhor estrutura financeira para conseguir ir melhor um pouco no Brasileirão do ano que vem e, consequentemente, tentar já bater de frente com o Grêmio e Inter, o que é muito difícil no Gauchão, mas já tentar chegar um pouco mais perto deles. Braz, você comentou da estrutura do Brasil Farroupilha, da equipe feminina, esse investimento, que ele é bem diferente de grandes equipes, mas essa estrutura, esse investimento da equipe feminina do Brasil Farroupilha, ela é muito diferente da equipe masculina do Brasil? Olha, se a gente considerar que nenhuma das nossas atletas recebem salário, enquanto no masculino recebe, então aí tu já vê a diferença abismal. Então tu já consegue ver que isso é visível dentro do clube. Mas não é por uma decisão do clube, é que o futebol masculino é mais fácil de tu buscar dinheiro. Ele ainda está muito enraizado na nossa cultura, na cultura brasileira, como o esporte do povo. Embora seja o mesmo esporte, tem isso ainda. É muito mais fácil buscar dinheiro para um masculino do que para um feminino. Isso em todos os esportes. No futebol, muito mais. A gente não quer igualar hoje o futebol feminino ao masculino em questão financeira, mas tentar profissionalizar ele, onde as atletas possam viver disso com um salário digno ou com um salário mínimo do futebol. Essa profissionalização, ela vai começar pelos times maiores e ela vai acabar se estendendo. Eu acho que, futuramente o destino que vai seguir o futebol feminino, antes da profissionalização, as atletas buscarem seus empresários que vão negociar contratos, que vão negociar com clubes que talvez resolvam investir nelas, porque está crescendo. E esse crescimento, quem pegar ele desde o início, vai levar uma vantagem muito grande. Brasa, para 2021, tendo mais uma vez o Campeonato Brasileiro e depois o Campeonato Gaúcho também, né? O Brasil de Farroupilha, você já tem uma ideia de continuidade aí? Quais são as ideias que a direção do clube passou para ti também, para os demais da comissão técnica, quanto ao próximo ano? Você já tem alguma definição? Na verdade ainda não, foi tudo muito recente, né? Nós preferimos ninguém falar no pós-jogo, né? A gente não sabia se ia ganhar o título, mas enfim, não analisar nada para o ano que vem antes de ter garantido. Claro que o Brasil já buscava e ainda busca alguns patrocinadores, algumas renovações de contrato, algumas já foram confirmadas lá para 2021, mas referente ao futebol mesmo, diretamente, à comissão técnica, às atletas, e como que vai ser, se vai manter a mesma estrutura de treinamento, se vai profissionalizar, se vai pagar salário, se não vai, isso aí não foi nada conversado e nada acordado. Eu acredito que nos próximos dias eles já tenham uma definição, porque tudo passa pela questão financeira.
Se tiver patrocinadores fortes e que venham com investimento forte, segue de um jeito. Se não tivesse, se manter essa estrutura desse ano, possivelmente permanecerá. Então, tudo agora depende da questão financeira, né? Tudo vai girar em torno disso. Mas acredito que já nos próximos dias aí eles já têm uma definição e aí já comecem as tratativas para 2021. Brasa, como que é comandar uma final, assim, que nem ainda mais com a conquista do Brasil, sendo você normalmente é o técnico que fica ali lá na frente, no comando da equipe na beira do gramado, e agora foi você mais o Jonathan Rodrigues. Como que é comandar uma equipe nessa situação? Ivan, é a segunda vez que isso me cai no colo. Eu não lembro o ano agora, acho que deve ter sido 2016, acho que foi. No Underball, o Citon foi para a Secretaria de Esportes, a Isabel passou no concurso público para o município, e aí tinha verba municipal, ela tinha que optar, ou ela assumia o município, ou ela continuava como técnica do Underball, então no momento ela preferiu assumir o cargo de professora no município, e aí caiu no colo do preparador físico a incumbência de fazer a final do gauchão feminino, do estadual feminino naquele ano. E eu fiz ainda alguns jogos da Liga, acho que os últimos jogos da Liga eu devo ter feito, e o final do estadual feminino. E esse ano, de novo. O bom é que a gente está sempre inteirado do que acontece, né? Eu sempre gostei de trabalhar dessa forma, uma forma interdisciplinar, sabendo o que acontece no departamento médico, sabendo o que acontece dentro da direção, sabendo o que acontece na parte técnica. Então, despreparado, nem eu, nem o Jonathan, nem o seu Pedro, que é nosso auxiliar técnico direto, que não pôde ficar como técnico, porque ele não fez o teste de Covid, né? Então, todos nós estávamos preparados para caso acontecesse alguma coisa, que podia acontecer a qualquer momento. No jogo do Fluminense, o Guilherme acabou sendo retirado do jogo pela juíza, né? Foi expulso. Eu tive que concluir o jogo lá. Então, sim, foge um pouco da minha alçada, né? Claro, por mais que a gente esteja inteirado do que acontece, não é a minha função ali. Mas nessa hora a gente tem que se abraçar e se unir pelo clube. Nós tínhamos o acesso direto ao Guilherme por telefone, então todas as instruções dele eram passadas de dentro do vestiário para mim, o nosso banco logo na frente do vestiário. Então eu conseguia mais ou menos reproduzir o que ele queria dentro de campo. Ele via o jogo pela internet, então ele tinha acesso ao que estava acontecendo. Na verdade eu só administrei e fui o interlocutor, né, do que ele queria para o jogo em si. Ivan, mais algum questionamento para o Rafael Santos? Tenho sim. Brasa, você acha que o futebol feminino hoje está mais valorizado? Pois antigamente a seleção brasileira já havia conquistado bons resultados por Olimpíadas, Copa do Mundo, só que a gente não via tanta essa valorização do futebol feminino, que nem nesse fim de semana teve decisões do Campeonato Mineiro, também teve a decisão do Gauchão, que o Internacional acabou ganhando o título sobre o Grêmio ao vencer por 2-1, teve o Brasil Farroupilha com transmissão também pela TV, assim, pelo streaming, e tu vê a Série A do futebol feminino também com transmissão pela TV aberta, pela Band, também você vê a transmissão da A2, agora a reta final também pela Band e outros veículos. Você acha que o futebol feminino agora está mais valorizado? Olha, em parte sim. Eu não tenho como dizer que não, porque sim, né? A partir do momento que tu passa em TV aberta, e uns anos atrás nem sabia que ele existia, sim. Mas daí eu pergunto, se não fosse obrigatório os times de Série A, eles teriam hoje as suas equipes femininas? Por que o Gauchão, a final do Gauchão não foi na Arena, não foi no Beira-Rio? Me deu um motivo claro para que isso aconteça, se são equipes principais. Ontem eu estava enaltecendo que o Grêmio colocou o nome das atletas na camisa. Isso não é enaltecer, isso é no mínimo, é o mínimo que um clube de primeira divisão pode fazer. Então, assim, ele é valorizado, às vezes ele é mais valorizado externamente do que internamente. Então a mídia está dando esse valor,
a população brasileira está dando esse valor, está dando esse apoio, mas dentro dos clubes, principalmente os maiores, eu não vejo isso acontecer com tanta naturalidade assim. Eles precisam desvincular a obrigatoriedade do futebol feminino dentro da sua agremiação e começar a valorizar internamente. Não precisa ser um valor daí em dinheiro, mas um valor de igualdade. Poxa, para que fazer a final na Arena Cruzeiro, sendo que o mando era do Inter e tu tem o Beira-Rio à disposição? Aí é que entra uma valorização moral do clube com as atletas. Isso ainda falta e falta muito. A gente vê lá no jogo contra o Fluminense, o nosso jogo foi no Campo do América, enquanto estava marcado para ser nas Laranjeiras. Eles trocaram de última hora, por uma série de fatores que não vem ao caso agora. Mas valoriza, faz nas Laranjeiras, é um ícone, um estádio ícone do futebol nacional. Então, são pequenos detalhes que é a valorização moral do futebol feminino que está faltando hoje. A mídia está apoiando, está dando espaço, né? As equipes femininas estão ganhando espaço, mas os clubes ainda não se acostumaram com esse sistema. Brasa, no início da temporada, a equipe do Brasil Farroupilha era comandada pelo Luciano Almeida. Depois, de repente, por causa da campanha da equipe na Série A2, teve essa mudança do técnico, o Guilherme Lange. Muda muito essa forma do treinador do Luciano Almeida para o Guilherme? Muda bastante, porque não vamos falar em questão de experiência, mas o Guilherme, ele tem uma experiência bem menor do que o Luciano tem uma experiência muito maior que o Guilherme, e assim, tecnicamente e taticamente trazia algumas situações. O Guilherme tem o vínculo com as atletas e já tem a experiência dentro do Brasil e conhece o clube e pertence ao clube. Então, essas diferenças assim entre um e outro, que no primeiro momento podiam ser agregadas, né, porque um era auxiliar do outro, acabou não acontecendo. Mesmo assim, o Luciano, ele saiu, não posso falar pelo Luciano, mas por uma questão de resultados, né? Ele via que o que ele estava fazendo não estava agregando em resultados. Agregou muito no conhecimento das atletas, e isso deu para ver que reflete nesses últimos jogos aí tudo que elas aprenderam com o Luciano. Mas no quesito resultado não deu certo. E eu acredito que mesmo que tivesse o Guilherme, podia ser quem fosse, podia ser o Zidane ali treinando, não ia mudar muita coisa. A gente tem pouco treino comparado a outras equipes, a gente tem pouca experiência, pouca bagagem, as atletas muito novas ainda. Então, eu acredito que o Luciano possa um dia voltar quando elas estiverem num nível cognitivo e técnico em relação ao jogo maior. Eu acho que ele vai agregar muito ainda, né? E o Guilherme, ele trouxe mais a experiência de Brasil, da vivência de outros anos que ele assumiu, e também, por mais passe outro, todo mundo deixa a sua marca. E eu acho que os dois têm grande parte nesse título aí, tanto o Luciano, que saiu bem antes, quanto o Guilherme, que depois redirecionou essas atletas aí ao título. Rafael dos Santos, preparador físico da equipe feminina do Brasil de Farroupilha, que foi campeão do interior nesse último sábado, ao vencer o Estrela por 4-1. Brasa, porque o jogo foi marcado no sábado às 9 da noite. Tem algum motivo, alguma explicação? Sim, porque esse jogo era para ser no domingo à tarde, né? Assim, fica extremamente chato tu querer fazer um jogo de decisão de terceiro lugar depois que a final já foi decidida, né? Eu acho que o filé, a cereja do bolo tem que ficar para o final. Então o Brasil resolveu prestigiar essa final e pedir para a federação antecipar esse jogo para o sábado, para poder deixar então a cereja do bolo, que foi a final do Gauchão, ser o último jogo. O porquê do sábado e porquê esse horário à noite, né? Principalmente para dar um auxílio para as meninas do Estrela Lajadense,
que algumas trabalhavam ainda no período da manhã e algumas ainda à tarde, nesse período de festas natalinas, aí o pessoal que acaba trabalhando no comércio tem que estender um pouco mais o horário. Então, se a gente tivéssemos feito no meio da tarde, como é o tradicional, algumas atletas delas talvez não pudessem participar. Então, o Brasil teve essa cordialidade de passar o jogo à noite, para que todas pudessem, para que o jogo pudesse ir em igualdade, né? Acho que a gente não precisa nada extra-campo para poder vencer. Acho que se vence dentro de campo, 11 contra 11, então foi mais para isso, para prestigiar a final e para que todas pudessem participar de uma forma igual. Brasa, no início da entrevista você falou sobre a experiência do Brasil Farroupilha em relação à dupla Grenal, que é grande nessa essa diferença entre o Brasil e a dupla Grenal. Mas você acha que existe a possibilidade que nos próximos anos, pelo menos, ficar mais parelho o gauchão ou não? Não vejo essa perspectiva. Enquanto não profissionalizar as outras equipes, esse abismo vai ser gigantesco. Porque vão ser bem claros. O Grêmio e o Inter são parelhos. Deu para ver na final ontem, 2-1. Deles para nós já tem alguns degraus de diferença, que se o Brasil conseguir profissionalizar, trazer atletas remunerados, eu acho que esse abismo diminui bastante. E do Brasil para as outras equipes também, foi provado ali, se fosse efetivar os placares que poderiam ter sido contra o João Emílio lá em Guaíba e contra o Estrela ali nas Castanheiras, foram 2 goleadas, né? E podia ter sido mais. Lá contra o João Emílio, elas fizeram o gol de pênalti, chutaram uma bola no travessão e foi isso que elas fizeram o jogo inteiro. A nossa goleira não encostou na bola. Então, tem um abismo ainda grande entre o Brasil e as outras equipes. Se o Brasil conseguir profissionalizar, eu acho que diminui um pouco, mas ainda fica grande. Para as outras equipes está bem distante, assim, está extremamente bem distante chegar perto de uma dupla Grenal. A gente torce para que alavanque, né, que o esporte acabe, o feminino acabe sendo alavancado nos próximos anos, principalmente dentro do Rio Grande do Sul. Melhorou porque aumentou o número de equipes, mas tem que aumentar muito a qualidade técnica. Brasa, muito obrigado pela sua participação aqui no Lance Esportivo. Parabéns pelo título do interior e mandar um abraço para a Ariane e para a Heleninha. Muito obrigado, Ivan. Muito obrigado, Petrucci. Sim, as duas estão ali preparando o almoço. Eu estou na corrida agora aqui. Eu tenho que sair já no início da tarde, porque vou realizar mais um teste do Covid, porque não dá para parar, né? Mesmo que acabou a temporada, o Brasil ainda dá esse suporte para a gente, para garantir a integridade da família. Boas festas para vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar divulgando o futebol do naipe feminino aqui. A todo mundo que acompanha a Bitcom TV. O espaço sempre é bem-vindo e eu agradeço novamente em meu nome e em nome do Brasil. Um abraço para minhas 2 pequenas ali, para a Ariane e para a pequena Helena. Valeu, Brasa, parabéns pelo título do interior, a equipe do Brasil que ficou na 3ª colocação do Campeonato Gaúcho Feminino 2020. Petrucci, parabéns, né, pelo Brasil, pela excelente campanha no estadual feminino. Com certeza, né? Mais uma vez, repetindo o título do interior, assim como aconteceu no ano passado, 2020 com participação também no Campeonato Brasileiro, né? Então, com certeza, o Brasil está de parabéns, engatinhando ainda, né? Devagarinho, digo, não, mas ainda crescendo e que persista, né? Que siga em 2021 com o projeto do futebol feminino. A gente tem o exemplo do Campeonato Gaúcho, que ano passado foram 4 equipes, dessa vez foram 6 times participando também, então aos poucos vai crescendo, e aí pouco importa o placar, principalmente com os times maiores, Grêmio e Inter, fazendo placares elásticos em alguns adversários. Nesse momento é necessário a participação, quanto mais gente jogando, mais gente praticando, isso vai incentivar a mais meninas a jogarem também, e é assim que vai se fomentando, e é dessa maneira que o esporte pode crescer. Então, parabéns ao Brasil de Farroupilha por mais essa conquista, o 3º lugar no estadual e, por consequência, a vaga no Campeonato Brasileiro Série A2,
que a temporada 2020 seja de mais evolução, né? De quem sabe uma classificação para uma segunda fase no Brasileiro, uma campanha melhor, enfim, quem sabe uma estruturação melhor do clube, como o Brasa comentou também, no sentido de contratos, e que o futebol feminino possa ser profissional. A partir daí, os clubes também vão conseguir se estruturar melhor, oferecendo melhores condições para as atletas, e esse é o passo para o crescimento do futebol feminino.